gaming. Nos últimos 2 episódios do Update, a gente abordou a situação atual da indústria, falando sobre publishers no geral e falando sobre jogos cancelados e, de certa forma, os 2 pontos acabaram obrigando a gente a falar sobre a Microsoft. E no episódio de hoje não podia ser diferente. Afinal de contas, eles deram um jeito de fazer mais uma merda, mais um ato de loucura por parte de seja lá quem é que tá tomando essas decisões e explodiu o Game Pass, que era o seu maior produto de sucesso. Não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, mas especialmente aqui no Brasil. Então, basicamente, o que eu quero dizer é parabéns, Microsoft, pelo hat-trick do update. Os primeiros Exa- 3 episódios. Exato, foram citados os primeiros 3 episódios. Como eu falei, eles estão tendo uma semana muito saborosa, né? Uma semana muito difícil, assim, falando na moral. Semana. Não, uns anos aí. Eles têm o quê? 20 anos de mercado? 20 anos de dificuldade. Mas Difícil de 20 anos. isso me frustra muito. Isso, como eu falei, me frustra mais que me causa felicidade. Mas, Que bom que eu não sou você. que bom, realmente. Cara, mas eu acho que a gente tem que falar um pouquinho o que aconteceu, né? Qual foi a dessa semana? O que eles aprontaram essa semana, né? Não. Provavelmente você tá aqui vendo o update, você provavelmente já sabe. Mas, caso você não saiba, vem aí um recap do que aconteceu. Você quer falar ou eu falo? Posso falar se Não, quiser, mas pode eu falar. achei que você ia falar. Não, eu tava só. O recap foi, eles aumentaram o preço do Game Pass, que era o grande produto deles, né, fazendo com Isso. que tivesse uma leva Duplicaram o absurda de preço, né? cancelamentos. Eles duplicaram aqui no Brasil, lá fora não foi duplicado, né, foi dependendo do país, na verdade, né, nos Estados Unidos foi um aumento de 50%, era US$ 20 o Game Pass Ultimate, passou a ser 30, aqui no Brasil era R$ 60, passou a ser 120, então aqui dobrou, né? Teve algum país, eu posso ter enganado agora, acho que foi tipo a Turquia, teve um aumento de 200%, ele quase triplicou, né, o valor, né? Acho que foi a Turquia, não tenho certeza agora. Que também é outro absurdo, né? A ideia do Game Pass era ser acessível, não só em termos de preço, mas em termos de... Era um lugar onde... de certa forma, foi uma plataforma, um serviço que redefinia um pouco a conversa do que estava rolando na indústria, né? No dia que sai um jogo e esse jogo está no Game Pass, 20 milhões de pessoas para cima, chegou a bater 30 milhões de assinantes, tinham acesso a esse jogo. Para um jogo indie que provavelmente ia passar despercebido lançado direto numa Steam, por exemplo, ou só na loja, isso já faz uma diferença absurda. Você ter um público potencial, não é o público que vai jogar, mas um público potencial de 30 milhões de pessoas. Né? Vários desenvolvedores indie se viram diante dos holofotes por causa disso, né? E E isso é uma pro coisa... público também, né? Pra muita gente foi a primeira vez que eles tiveram a experiência de jogar um jogo Day One. Que aqui no Brasil é uma coisa difícil de você conseguir fazer. Comprar um jogo no lançamento hoje é Sim, um luxo. é. Nem todo mundo consegue se dar. E desde o início, não desde que lançou o serviço, se não me engano, começou em 2017 ou 2018, mas Isso. desde 2019 já era, a parada era, todos os jogos da Microsoft vão estar, né, vão estar lá no dia 1 para a pessoa jogar. Então o jogo lança, você não precisa comprar o jogo, se você assina o serviço, você vai lá e pode jogar o jogo. Isso é um Sim. negócio que, para qualquer empresa isso é muito bizarro e diferente, né? Foi, eu lembro quando eles anunciaram isso, mas especificamente para uma Microsoft que estava crescendo e crescendo e cada vez comprando mais estúdios e promessas de, não, esse ano a gente vai lançar 5, 6, 7, 8 jogos, a gente vai lançar muitos jogos, eles chegaram a bater mais de 20 estúdios, né? Que eles foram comprando e compraram outras publishers, né? Eles compraram a Activision, compraram a Bethesda, né? Então, eu joguei muita coisa nesse tempo, nos últimos anos aí, por conta disso. Jogos que eu queria muito jogar e que eu sei que eu não teria dinheiro pra jogar, sabe? Jogos que eu sei que eu provavelmente não compraria no lançamento. Por exemplo, eu gosto de jogos da Bethesda, estúdio principal. Eu provavelmente não compraria Starfield no lançamento por questões financeiras. Eu não teria dinheiro Sim. para desembolsar num jogo desse. Mas eu pude jogar no Game Pass e isso já ajudou um pouco. Ajudou um pouco, não, ajudou muito na experiência de poder vivenciar experiências junto com outras pessoas que estão jogando a mesma coisa. Tipo, tudo bem, por exemplo, esse mês, tudo bem que é um jogo bem mais barato, né? O Silk Song saiu direto
no mês passado, quer dizer. O Mês Silksong passado. saiu direto no Game Pass. Então, traduzindo, as pessoas que estão jogando pela plataforma, elas vão ter acesso àquele jogo. Tudo bem que Silksong é realmente um jogo mais barato, tanto que ele vendeu Mas muito bem na Steam. mesmo Mesmo assim, assim, sabe? Com é certeza tem muito muita difícil também não gente comprar, assim. e provavelmente tem muita gente que não ia comprar o jogo, que não compraria o jogo, ou que nunca nem jogaria se não fosse pelo Game Pass. É isso, é a possibilidade de você ver um jogo que parece interessante, parece legal, e você fala, ok, eu vou experimentar pelo menos, porque isso é. Né, eu vou experimentar, Não. eu tenho acesso a isso, né? O meu Acesso uso com o até. Game Pass ele era baseado nisso, assim. Eu assinava o Game Pass Ultimate e. Bom, agora eu não assino mais. E aí a parada é que eu tinha acesso à nuvem, eu tinha acesso aos jogos do PC e do Xbox. Eu não tenho Xbox, mas eu jogava no PC. Eu assinava o Ultimate em vez da versão de PC por conta da nuvem. Pra mim a nuvem fazia sentido. Eu sei que muita gente não usa a nuvem, mas o Starfield, por exemplo, eu joguei na nuvem, porque não é o tipo de jogo que vai fazer diferença o pequeno delay que tem e. é, então, assim, por que não jogar na nuvem? Por que eu vou ocupar 200 gigas de espaço no meu PC se eu posso só acessar ali? E para outras situações também, fazia sentido para mim na época ter o acesso à nuvem, porque muitas vezes eu usava as coisas do Xbox para usar de exemplo num documento, numa prototipagem. Então, precisava mostrar para um dev qual era o tipo de efeito que eu queria fazer no projeto que eu estava trabalhando. E aí eu lembrava de um jogo parecido, abri o Game Pass e eu não precisava procurar um vídeo, ficar procurando um jogo. Eu sabia onde tinha o jogo, abria o xCloud, fazia a ação, o dev via e falava, ok, peguei a visão, entendi, vamos fazer. E aí, para mim fazia sentido ter acesso rápido ao Game Pass e à nuvem, mas fazia sentido porque era barato. Fazia sentido porque eu ia ter acesso a um monte de jogo por um preço barato. Fazia sentido porque eu ia ter acesso a jogo rápido e sem precisar instalar porque era barato. E fazia sentido porque eu jogava os jogos novos e era barato. Se não é mais barato, mesmo que ainda tenha tudo isso, e até mais, o que é bizarro porque a justificativa deles de estar aumentando esse preço é porque eles vão lançar 75 jogos por ano, sendo que eles estavam lançando 20 antes. Não, o problema não é E esse. porque vão botar no Game Pass o Ubisoft Classic e o Fortnite Club. É, ficou caro pra coisa que eu não quero usar e pra mentira. Eles não vão lançar 70 jogos fechando a quantidade de estúdio que estão fechando. Os Sabe? Não faz 70 sentido. jogos não são deles. Os 70 jogos são geral. Essa é a parada. Antes, Ok. era uma promessa de todos os jogos da Microsoft, publicados pela Microsoft. E às vezes você pensa, mas eles não lançam tanto jogo por ano. 75 no caso realmente não lançam. Ah, eles não lançam nem 10. Às vezes tem coisa que você deixa passar, tipo o remaster de jogo antigo, teve o relançamento o Flight Simulator, por exemplo, eles fizeram remaster de vários jogos, porte de jogos antigos, isso eles contam como lançamento O Claro por parte Obscure deles. Security 13 também, tipo, eles contariam de certa forma, provavelmente, como um lançamento, mesmo Eles não sendo contariam. lançamento do Xbox, então Exato. faz sentido. Eles estão O Silk contando como. Song, né, também contaria. Eles estão contando como Day One, né? O lançamento do dia um. O problema é, antes não tinha divisão entre o Game Pass normal e o Game Pass Ultimate. Ultimate, que agora é Ultimate Premium, tem um nome assim. Não, tem o Essential, Premium e o Ultimate É e o isso. PC. É isso, isso. Antigamente era só o Game Pass Ultimate e Game Pass PC. Sim. A diferença do Ultimate é que você tinha acesso no console, no PC e à nuvem, e no Essential você tinha só no console, É, e o PC você tem só no PC. Agora tá uma bagunça, né? Tipo, tá uma 50 bagunça. jogos pro Essential, 100 Agora não, existe 200 uma pro diferença de jogos. Premium. Então, por exemplo, antes eles anunciam, sabe, no início do mês, esses 5 jogos estarão disponíveis no Game Pass esse mês. Antes era todo mundo que tem acesso ao Game Pass aparece ali, a não ser que seja um jogo que não tenha no console e só tenha pra PC, aí o jogo só Ou aparece no vice-versa. PC, né? Ou vice-versa. Mas é difícil ter um jogo que tá só no console e não no PC, né? Sim. É geralmente mais provável que esteja só no PC e não no console. Mas então ele fala, não, beleza, esse jogo aqui ele está disponível pra quem tem Ultimate e pra quem está no PC, porque ele só está no PC. Só que então, não tinha essa divisão de jogos. Agora, por exemplo, eles estão colocando jogos grandes por trás desse paywall, né? Essa parede aí, que tá. Esse filtro, é um filtro, as pessoas você tem que pagar o dobro para você ter o que você já tinha antes. Então, por exemplo, acho que eles chegaram a falar, os jogos novos que vão sair agora no final do 12 mês. meses. 12 meses o quê? O- Para um jogo novo entrar no Game Pass é 12 meses É agora. 12 meses? No Game Pass comum. Antes Isso. era no dia. Os Deu jogos que uma... vão sair no final do mês, o Keeper, o Outer Worlds 2 e o Ninja Gaiden 4, eles três vão sair só no Game Pass Ultimate. Que, traduzindo, então, por exemplo, aquilo que eu tava falando tem vários estúdios que
ganham essa visibilidade porque estão no Game Pass. Então tem um público muito grande que possivelmente vai jogar os jogos deles. A Double Fine, quando a Double Fine foi comprada pela Microsoft, a Double Fine é um estúdio que notoriamente sempre nunca teve dinheiro, sempre foi beirando a falência. Quando eles foram comprados em 2018, 19, 20, não sei, não lembro quando foi, mas por ali, foi antes do lançamento do Psychonauts 2. Eles mesmos falaram, tipo, estarmos fazendo um jogo que vai estar disponível numa plataforma, um jogo de orçamento baixo, mas era um jogo single player, plataforma, com uma estética muito própria, é um jogo muito de nicho, né, o Psychonauts. Esse jogo estar disponível numa plataforma que vai ter que tem 20 milhões de assinantes, que no dia que o jogo lançar aparece um banner na tela do console ou do PC O sonho de dizendo. qualquer dev pequeno. Exato. Isso é um negócio maravilhoso pro Tim Schafer. O Tim Schafer, esse foi um dos motivos na qual ele concordou ser comprado, né? Foi poder ter essa segurança debaixo da asa da Microsoft, que era, na época que eles foram comprados, era uma asa que tava, era uma empresa que tava tipo assim, não, vem pra cá, Estúdio Indie, a gente vai ajudar a lançar o seu jogo vai ser direto no Game Pass, a gente não tá preocupado com o lucro do quanto o jogo vai vender, e sim com os assinantes do Game Pass, que não param de crescer. E aí, por exemplo, o jogo E novo isso não é deles, mentira. Isso não é mentira, porque assim, você falou aí sobre a questão de comprar muitos estúdios. Chegou a comprar 20 estúdios. Eu vi aham, muita gente comentando nessa semana, quando aconteceu toda a situação, falando que era óbvio que isso ia acontecer. Vocês acharam que essa mamata ia ser para sempre? Cara, não é isso. O problema não é o preço, o problema não é que isso era insustentável a longo prazo. O problema foi a compra da Activision. Se eles não tivessem comprado a Activision Blizzard, eles tivessem comprado, podiam gastar continuar comprando a mesma quantidade de estúdios, só cara, que gastando muito menos. eles podiam gastar a mesma quantidade, vamos dizer assim, a mesma quantidade de dinheiro que eles gastaram, espaçados num período de 10 anos, que eles já estariam mais do que bem, sabe? Eles Isso. decidiram, tipo assim, olha, existe uma empresa ali, a gente vai gastar uma grana absurda e a gente vai ficar com ela. E essa empresa vai entrar no nosso portfólio. Isso realmente é a grande culpada é a compra da Activision Blizzard. Exato. Já foi descoberto aí, já saiu essa semana que o motivo na qual eles estão aumentando o Game Pass e diminuindo os benefícios para quem é um assinante comum é porque o último COD, as vendas do último Call of Duty foram Caíram. prejudicadas. Mais pessoas jogaram o jogo. O jogo esteve acessível para mais pessoas. Mas por que não foi o público fiel que está pagando R$ 300 no lançamento? Exatamente. Eles, entre aspas, perderam dinheiro. O que não é verdade. Eles não perderam dinheiro de forma alguma. Eles lucraram muito, muito mais a longo prazo. Uma assinatura mais baixa do Game Pass é de US$ 10 lá fora, né? Tô pensando o valor internacional, que é meio que o padrão do que eles imaginam. Cara, o jogo saiu a US$ 80. Vale muito mais a pena você assinar o Game Pass a longo prazo, que em 8 meses o jogo, de certa forma, já se pagou, sabe? E você Até vai esse ano. assinar, no mínimo você assinar um ano, entre aspas, Exato, assim. é. Então E você vai aí, pagar mais. e era uma coisa meio que. Eles perceberam isso, eles não são idiotas. Então a pessoa vai, paga um. Mesmo que a pessoa fale, pô, eu vou assinar só pra jogar um jogo. Ele vai, a pessoa assina e depois ela cancela. Cara, o que a Microsoft pensou cara, a gente tem 30 estúdios. Existe um mundo onde a gente não tenha que fazer. Onde a gente consiga fazer com que o assinante não cancele. Não saia. Exato. Você. E eles Porque conseguiram fazer isso. Eles estavam fazendo isso. Essa é a pensando nos verdade. jogos assim, só por exemplo, os jogos desse mês, por exemplo, é tipo, vai ter um jogo novo da Double Fine, que eu queria só finalizar falando que eu queria falar rapidinho da Double Fine, que é esse Keeper, que é um jogo novo deles, um jogo menor, um jogo de orçamento mais baixo, ele não vai estar disponível para todo mundo. Então, o motivo no qual a Double Fine foi comprada há 8 anos atrás, 5 anos atrás, sei lá, era para que os jogos deles fossem acessíveis para muita gente. Só que eles falam, não, não, não. Agora o seu novo jogo só vai estar disponível diante dessa parede, desse filtro de R$ 120 por mês, que é um valor absurdo, Mas ele ainda vai estar disponível para todos os jogadores do Xbox, do daqui a Game um Pass. ano. Não, porque não existe alguém que vai assinar o Game Pass sem seu prêmio. O que vai acontecer é Mas que eu eles tô vão falando que o perder muitos preço aumentou, jogadores. e teve muita gente Perfeito, cancelando, entendeu? perfeito. A minha Mas, parada é que o que vai acontecer, o que eu acho que vai acontecer, o jogo dele não vai ter nem, esse jogo não vai ter nem tanta gente jogando, que sim. já não teria de qualquer forma, porque é um jogo nicho, um jogo de plataforma, sem diálogo, todo narrativo e tal, um jogo bonitinho do Farol lá, tem um anúncio do Farol, não sei se você lembra do trailer do Farol. Eu lembro. É,
É um jogo que pouca gente vai jogar, e aí a Microsoft vai olhar e vai falar assim, e nem no Game Pass jogar o jogo, por causa desse paywall de R$ 120, e aí nem no Game Pass jogar o jogo, fecha estúdio, que é o que eu acho que vai acontecer. Eu tô Eu falando não que a acho que, Double Fine vai eu ser não acho fechado, que, com certeza. eu acho que tem uma falha no seu raciocínio, é que até se todo mundo jogasse o jogo, se o jogo vendesse, eles vão fechar, mano. Olha o Hi-Fi Rush, Ah, tá não, eu ligado? tô dizendo que eles E, vão tipo, ter uma não é justificativa. métrica Não, isso não é métrica pra ninguém, não, eles não, eu fecham. sei, eu tô dizendo que eles vão ter uma justificativa, entendeu? Uhum. Pelo menos pra falar, porque até agora, metade das coisas que eles cancelaram não tinha justificativa nenhuma, né? Agora eles, infelizmente, entre aspas, terão uma justificativa, mas, enfim, é um absurdo o que essa empresa desgraçada tá fazendo, esse inimigo, o inimigo da diversão e do talento e da arte, né? Não. Porque é engraçado, porque esse modelo de negócio deles, quando ele ainda era sustentável, porque ele deixou de ser sustentável por conta da compra da Activision Blizzard. Sim, Ponto. Ele é um modelo sustentável. ele é pra Quem fala caralho. pra você que não é um modelo sustentável, que não dá pra manter esse valor pra sempre, cara, dá. Se os caras conseguissem manter a loja que eles estavam fazendo ali, eles poderiam manter, porque também, ó, se você compra 20 estúdios, e aí você é, pega metade de todos esses estúdios, ou os que são de grande porte, divide. Eu não tô passando um pano para esse tipo de jogo, mas se todos os estúdios fizessem um Game as a Service, enquanto também estão fazendo um jogo de verdade, Uhum. eles teriam uma forma de monetizar, mesmo você não comprando o jogo, Metade sabe? dos estúdios. Se Que fosse seja. metade dos estúdios. Os caras tinham 30 estúdios. Então eles conseguiriam manter isso. Se um terço fizesse um jogo as a service, um jogo mais focado em multiplayer, você já tem mais que o suficiente para você manter um serviço Exato. deles. Porque você vai Lá. assinar, você vai ter acesso ao jogo pelo Game Pass? Vai, mas você vai comprar aquela skinzinha e você vai gastar e eles vão ganhar dinheiro. E eles estão ganhando sua assinatura também. Então, era uma forma de manter isso. A parada é, com o gasto da Activision Blizzard, isso explode, extrapola, porque eles pensam, a gente comprou, a gente vai ganhar na assinatura, o jogo está disponível, a gente vai ganhar também. O cálculo, assim, é burrice pensar que foi isso, mas provavelmente foi isso, porque as pessoas são burras. Eles olharam quanto a Activision Blizzard ganhava antes, eles pensaram, a gente vai ganhar isso mais a assinatura. Não, cara. Não vai ganhar isso na assinatura. Você vai ganhar a assinatura porque muita gente não vai comprar o jogo. Era óbvio que isso ia acontecer. Muita gente vai comprar o jogo ainda, mas é óbvio que aquele valor não vai ficar intacto. Então, quando eles fazem isso, você perde todo esse Eles estavam lucro. considerando que só sei lá, o Call of Duty vende no PlayStation já seria o suficiente. E não é Isso. por quê? Porque, beleza, a Activision agora faz parte da Microsoft. Mas aí vem com isso o bode lá, a galera lá de cima da Activision agora está dentro da Microsoft. Não, E é um não é nem vírus, esse o é um problema. vírus. O que eu tô querendo dizer é que o problema dessa compra é que a ganância. A gente achou que o modelo positivo é, cheio de problemas, cheio de falhas, mas ainda majoritariamente positivo, ia afetar positivamente a Activision. E não o contrário. O problema é que a Activision, ela entrou na Microsoft e ela transformou a Microsoft numa grande Activision, entendeu? Ela virou... Essa ganância se espalhou como se fosse um vírus, né? E o que antes eram visto como... Não, eu não acho nem que é questão interna, é a questão de investidores, né? Os investidores olharam e falaram: esse valor, o Phil Spencer sabia que eles não iam ganhar mais esse dinheiro. Quem é a head lá, sem ser tem a head de games da Microsoft? Não, é o... Não, não, a head do Xbox. Tem o head de games da Microsoft é o Phil Spencer. Eu fiz E a Spencer. head de Xbox É é a uma Sarah moça, não Bond. lembro o nome dela. Sarah Bond. Isso. Eles sabiam que esse dinheiro não ia voltar dessa forma, mas os investidores não. Eles olharam e falaram: olha só quanto o código rende. E é daí que vem isso. É a situação que a gente está falando da EA no vídeo, no outro vídeo também. Então, assim, é bizarro, porque é um cálculo de 2 mais 2 que dá 3, sabe? Tipo, não faz sentido. Sim. É uma coisa que a gente olha, a gente sabe disso. Eu não acho que é nem questão de cabeça de Activision Blizzard. Não duvido também, porque a Activision é uma merda. Eu Inacreditável. Os tenho caras, certeza. Eu eles. realmente acho que essa Mas eu acho que foi um problema mentalidade de de produção da investimento. Microsoft foi parar na Activision, né? Na Activision, esse problema essa cabeça de produção da Activision foi parar na Microsoft, o que acabou destruindo a marca num período muito curto de tempo, numa marca que estava se restabelecendo bem depois de tanto problema, de tantas falhas, né? Sei lá, Mas é frustrante, é bizarro isso. Bizarro. também a gente tem, assim, a culpa nunca é da gente, do usuário, nesse tipo de situação, mas por mais que fosse um sistema
que pudesse se manter, como a gente repetiu algumas vezes, muita gente diz que não dava para se manter, mas dá para se manter. Também é idiotice nossa achar que ele ia ser mantido, né? Obviamente, em algum momento, eles iam tentar ganhar mais em cima disso. E aí, a gente daqui, que tem uma carência de acesso às paradas, que jogo que é caro, console que é caro, quando você vê a oportunidade de você não precisar comprar um Xbox, comprar só uma TV da Samsung, que às vezes você já até tem em casa dos seus pais, um controle, conectar e jogar na nuvem, o olho brilha, você fica feliz, você abraça essa ideia. Você fala para as pessoas, aí mais gente vai comprando e tal. Eles criaram um ecossistema que era acessível para os países emergentes, que é a parada que a Sony não está fazendo e claramente não vai se importar em fazer, até porque, na minha visão, parece que ela vai se posicionar numa vibe meio Apple dos videogames. E a Nintendo tá fazendo a dela, ela faz o que pode e ela não pode muito e também não quer fazer muito, então não vai baratear, vai ficar por isso mesmo, é isso aí. A Microsoft ainda tinha essa questão de que eles adentraram nesses mercados. A parada é, se o país ele é mais fraco, uma moeda mais fraca, por mais que o valor seja justo pra gente, eles ganham menos. Claramente, eles estão buscando formas de ganhar mais dinheiro com o mercado emergente. E aí entra os planos deles. Não sei se foi vazado, se foi falado, mas aparentemente vai ter esse sistema de comercial durante o Xbox, o Sim, Cloud. eu vi essa parte. Então o que que você faz? Para mim, o que passou na cabeça deles é isso. Por isso que eu acho que é uma questão de investidor e é muito mais money talks do que uma decisão de gerência, sabe? Aumenta o Ah, não, preço, fica tudo uma provavelmente. merda. Não, o Phil Aí Spencer, você vai pessoalmente, cobrar. é 100% contra um comercial num jogo, tá ligado? Isso é um absurdo. Não, sim, Com mas certeza. Mas ele o que tá. que eu acho que vai Ele... acontecer é isso? É. Você vai pagar o Essentials por aquele preço, você vai pagar o Premium por esse preço, você vai pagar o Ultimate por esse preço, não vai ter ad nenhum. Mas você pode pagar esse preço, que é igual ao antigo, pelo Premium com ad na nuvem, com ad Ok. para acessar. Eu acho que é isso que eles vão fazer. Porque aí eles conseguem monetizar mais ainda nos países emergentes, que é onde o Xbox Game Pass Não já faz vai, eu não muito acho que vai ser sucesso. Premium com ou sem ad, eu acho que a versão Essential vai ser ad, Premium e Ultimate não. Eu Eu, acho, não, eu acho que vai ser o Ultimate com ad. Porque o que eu tava Ultimate lendo com ad? sobre. Sim, o que eu tava lendo sobre é que vai ser um sistema que você vai ver 2 minutos de ad pra jogar 1 hora de sessão. E aí você vai jogar 1 hora por sessão, Na nuvem, e né? aí O na ad é na nuvem, na nuvem. nuvem. É. Você vai ver 2 minutos antes, e aí vai jogar 1 hora ou 5 horas. E vai ter um gratuito, que você vai ver também 2 minutos, e também 1 hora, só que você só pode jogar 5 horas por mês. Então, se eles estão pensando em fazer um gratuito, e no gratuito não está falando nada sobre limitar os jogos. Por isso que eu estou pensando nisso. Se o gratuito não está limitando jogos, o pago com ad também não deve limitar. Provavelmente a jogada deles é uma forma de deixar as outras formas insustentáveis, porque é horrível você. Vai existir duas formas. Você vai jogar, vai ter Ultimate com ad ou Ultimate sem ad. E você paga o triplo, entendeu? Eu acho que é isso que eles estão querendo fazer. Porque o Standard e o Premium não fazem sentido, pô. Por que eu vou pagar isso aqui se eu vou levar 1 ano para testar seu jogo e eu vou ter no caso do Ultimate não, do Premium, metade da biblioteca disponível e outra metade bloqueada. E no caso do Standard, um quarto da biblioteca disponível. Que isso, cara? Não faz É. sentido, pô. Não, eu também acho que não faz sentido. Eu só não consigo ver eles colocando ad no Ultimate. Isso eu realmente não Não, consigo não. ver. Não é ad no Ultimate, eu tô falando. Vai ter Ultimate, que você paga R$ 120. E o Ultimate com ad, que é o preço do Essential ou do Premium. E aí tem acesso a tudo que tem no Ultimate, mas tem um ad. Entendeu? Ah, Eu acho que é entendi, isso que pode entendi. acontecer. Pode Entendeu? ser, sei lá. Eu acho que eles. Eu sei lá, eu não sei nem Eles mais o que tiram. falar. É a lógica de tirar com uma mão e aí depois entregar pior, mas entregar algo. Porque, olha, vai estar Uhum. mais barato. Tem um ad aqui, mas tá mais barato. É meio que essa. Eu acho que é o que eles vão fazer, porque não faz sentido, mais uma vez, você pagar por um preço caro em um país emergente. Se ele faz sucesso num país emergente, porque você consegue com menos acessar mais, se você está acessando menos, ele não faz mais sentido. Então, por isso que eu acho que eles vão botar ad e vão criar um Ultimate com ad. Mas aí não tem como a gente saber. Só quando eles fizerem. Eu não sei. Eles estão numa fase muito difícil. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso em algum vídeo ou se eu só falei por fora, né? A gente tá vendo essa fase de transição deles em tempo real e é por isso que tudo parece pior do que realmente é. Tipo assim, tudo bem ruim, mas não é uma defesa. Mas o que eu digo é, tipo, a gente tá vendo a fase em que eles estão mudando o planejamento deles. Eles têm um plano de vamos ter 40 estúdios e vamos
lançar 50 jogos por ano, sei lá, assim, não é esse número, tá? Todos vão estar disponíveis no Game Pass e vai ser uma festa e vai ser tudo maravilhoso. E aí, em certo momento, eles. Calma, a gente tem que mudar um pouco o que a gente tá fazendo. Vamos seguir outro caminho. Vamos fechar, fecha. Vamos manter limpinho 20 estúdios. Só que aí, para chegar em 20 estúdios, tem que fechar 10. E é isso que a gente tá vendo na nossa frente em tempo real. Então, essa coisa que eu falo, a Double Fine vai fechar, a Double Fine vai fechar porque eu sei que a Coalition que faz Gears não vai fechar. Esse estúdio tá bem, eles estão legal lá, eles estão tranquilos no canto deles. A Double Fine vai fechar. O jogo é, que é parceria com o estúdio de fora, né? Second Party, né? Antigamente chamava Second Party, a Microsoft tá tentando vender que, na verdade, jogos também são First Party, mas enfim, se chama de Second Party. A gente tá vendo, cancela o jogo tal, mantém o do Kojima. Quem que vai querer cancelar o Kojima, né? A boa vontade do público ia ser 1000 vezes pior se eles cancelassem um jogo do Kojima. Ia ser um crime Pois é. absurdo, pô. E alguém lá dentro falou pra cancelar. Provavelmente, tipo, eles falam, cancela o jogo do Kojima. E aí alguém fala assim, não, esse realmente não tem como. Você não tem noção do quão esse jogo não pode ser cancelado, né? Então a gente tá vendo essa mudança em tempo real pra um estúdio que tá voltando assim, que tá voltando, de certa forma, a fazer um negócio mais tradicional de, a gente vai ser aqui, a gente não vai ser a grande ultra giga publisher enorme, a gente vai ser uma publisher que lança realmente alguns jogos por ano e blá 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 blá. É isso que a gente tá vendo, infelizmente, essa pivotagem em tempo real. O que é uma pena, porque a empresa que eles vendiam o que seria a Microsoft daqui a 5 anos, há 5 anos atrás, era muito mais interessante do que ela realmente é hoje. Né? Ela era mais acessível, ela era mais interessante, ela tomava mais riscos, os jogos eram mais interessantes, o talento que eles estavam retendo era melhor, e hoje em dia tá todo mundo indo embora, né? Tu viu a notícia do cara do Halo? Essa notícia é Não, hilária. não. Aparentemente vai rolar um Halo no ano que vem. Ninguém sabe o que é, provavelmente um remake do Halo 1. Provavelmente. E aí toda a equipe criativa de arte do Halo Infinite já pulou fora. E aí. Coisa boa. Aí ontem. Ontem não, essa semana, sei lá, tem uns dias. A penúltima pessoa saiu, era um artista que. Só sobrou um lá, só um cara tá lá agora. E esse cara que saiu, ele tá lá, tipo, há 20 anos na empresa. Ele tá lá há muito tempo. E aí ele saiu falando assim. Basicamente falando: a indústria é muito complicada, eu não posso falar ainda sobre o que aconteceu. Mas ano que vem a gente conversa. Tipo, aparentemente deu uma merda muito grande e uma galera foi demitida por conta disso. Provavelmente ele estava trabalhando em algum outro projeto. Né? A minha teoria é de que tinham 2 jogos em desenvolvimento. Um era um remake do primeiro Halo e outro era uma coisa nova. E aí provavelmente eles falaram, mantém o remake do Halo, coisa nova é cancelada. E é isso. Provavelmente é Eu isso. já acho que pode ser outra coisa. Eu não fiquei sabendo, você que tá me contando agora, eu não tinha lido sobre isso, só que eu sei que, como é a equipe de arte que se pulou fora, a Microsoft está forçando todas as suas divisões a Usar usar IA, o usar IA. Copilot e IA no geral. Pode ser que seja isso. Tá Si- forçando, forçando. sim, sim. É um Eu movimento de cogitei forçar a IA, usar. mas eu fico muito na dúvida considerando que não foi só uma pessoa que saiu, entendeu? Eu fico. Não, então, mas foi um departamento inteiro de arte, por isso que eu tô Então, pensando mas que eu pode ser fico. isso, sabe? Mas é porque é um estúdio complicado, né? Esse estúdio Não, aí, eu Halo não tô Studios. dizendo que. Pode, Não, não, pode. não. Eu tenho certeza que deve ter uso de IA envolvido na criação do novo Sim. Halo. Ok? Tipo assim, isso eu tô falando aqui agora. O meu Não, ponto mas é é. que pode ter sido uma coisa absurda, por exemplo, tipo, em vez de. Vocês não podem fazer nada de arte, só tem que pegar a arte do Halo Ah, 1, é, passar no filtro de IA pode ser. e lançar. Cara, Pode ser uma parada remake do dessa, tá Halo 1 ligado? feito com IA. Tô até, dá Exato, até exato. um negócio aqui, até uma gastura, cara. Puta que Eu acho que pariu. pode ter sido uma parada dessa, pra Não, vir não de é cabeça pra impossível, fora, tá mas é ligado? porque eles estavam cheios de projetos e promessas e tal, então eu acho que estavam mudando pra Unreal Engine. Então eu acho que se sair alguma Provavelmente coisa vai ser cancelaram um só. projeto Provavelmente de cancelaram desenvolvimento. alguns projetos por fora e deixaram só o remake do primeiro Halo. Que remake você. É um remake na Unreal Engine, então você consegue vender pra outras empresas, consegue botar no PlayStation, pode botar num Principalmente agora, no né? Que essa é a Switch. parada deles agora. Então, tipo, o que eu, pelo menos, eu acho que o que é melhor você lançar para um PlayStation? Cara, em termos de jogos da Microsoft,
cara, um remake de Halo 1, de certa forma, faz muito sentido. Ainda mais se você fala, pô, isso aqui é um remake que vai virar um reboot, porque a partir de agora a gente vai seguir um novo caminho, aí vai ter um remake do Halo 2, que é um pouco diferente, um remake do Halo 3, um pouco diferente, a gente recria a franquia Disponível no multiplataforma. PlayStation Disponível agora. do PlayStation e pro Switch também, que também é Exato. outra coisa que vende pra cacete. É, Provavelmente é isso, eu acho que é isso. é engraçado, porque esse momento da Microsoft, como você está falando, está vendo em tempo real, eles estão se tornando um nada, né? A maior aposta que você pode fazer agora é que, muito provavelmente, a divisão de games da Microsoft vai existir, mas não vai ser mais o Xbox, em algum momento, muito próximo, daqui a alguns anos. Porque É. talvez, se tiver o próximo console, talvez seja o último. É, Eu sempre falei isso, o- vai ter o. Eu acho que vai ter um novo eu acho que não console. vai ter nem o próximo. Você Não, acha que eu vai? acho que Eu acho que vai vai. ter o próximo e esse vai ser o último. Eu realmente Porque acho isso. o portátil que eles iam fazer sem ser o Ally já foi cancelado. Então, Sim, sim, sim. já começou esse movimento de Mas desmantelar, é entendeu? isso que eu tô falando. Eles não estão cancelando tudo. Eles cancelam um pra manter o outro, entendeu? Sim, Eles, sim. eles cancelam o portátil próprio pra poder manter o Ally e fazer o console nova geração, entendeu? Só que Aí, aí, por que que eles vão lançar um console se eles passaram essa geração agora inteira desincentivando você a comprar o console deles? não, Porque eu agora também você pode acho comprar burrice. Eu também acho você pode burrice. comprar o remake do Halo 1 que vai sair no PlayStation. Eu Ou também no seu PC, acho. ou no seu PC. Porque o seu PC é um Xbox, o seu celular é um Xbox. Sabe o Exato. que não é um Xbox? A torradeira. O De... Xbox. É verdade, o Xbox não É é a um única Xbox. coisa que não é mais o Xbox, cara. É, Se tudo é Xbox, não, eu também acho, mas eu nada é acho que eles vão Xbox. fazer mais um console. Vai ser o Swan Song, tá ligado? Vai ser a última coisa Eu deles acho que ali, não. tipo. Eu acho que não. Eu acho que é mais fácil, Acho que vai. eles lançarem uma máquina, um, um- uma lógica de máquina, um computador, sabe, o Windows para jogos, que isso É. já é sabido que vai acontecer. Ah, O é. Xbox tá lá e é basicamente isso. Não, é E aí o. eles licenciarem com uma Intel da vida, uma AMD da vida, um notebook, sabe? Feito com esse Windows para Ele. jogos com um Eu hardware sinto que de vai ter um. Xbox. Chama de Xbox e acabou, tá ligado? Eu acho que vai ter algum hardware mais físico, que eu digo físico fixo Acho de que não. um bagulho pra você colocar na sala da sua casa. Eu acho que eles É ainda estão porque um eu pouco acho com que essa mentalidade. Pode não eles não. parecer, mas eles ainda têm essa mentalidade. Eu não Eu tô não sei dizendo que se é uma boa tem. ideia. Isso não é uma boa ideia de forma Porque isso, alguma. isso já acabou. E, tipo, isso acabou. A gente vai ver a PlayStation fazendo isso, não sei em quanto tempo, mas vai ver. A Nintendo já não faz mais. A Xbox, eu acho que não vai fazer. A Valve não vai fazer mais. E, assim, óbvio que ela não é uma empresa de hardware, mas ela é o Sim. mais próximo que a gente teria além deles. Então, assim, acabou, tá ligado? Eu acho que hardware de mesa, como a gente conhece, do jeito que você tá falando que talvez a Xbox faça, eu acho que não tem Talvez mais, uma coisa entendeu? igual um Switch, por exemplo. Isso aí talvez eu consiga ver. Mas aí já é o lá, entendeu? É porque eu acho que vai ter uma coisa mais. Eu acho que eles vão querer ser empresa. Eu não acho que eles vão. No momento de agora, ou no momento de daqui a 2 anos, sei lá. Eu não acho que eles vão querer ser empresa que vai, tipo, deixar tudo para trás. Porque, por exemplo, a Sony, apesar de tudo, ainda segue essa geração lógica de PS1, PS2, PS3, 4, 5, 6, e aí, quer dizer, 5, e aí vai ter um PS6, já é confirmado o PS6, o jogo do Kojima vai ter no PS6, É pro PC, já. Então, tipo, essa lógica de estar mudando o hardware vai ter um salto, que pode não ser um salto grande, mas existe um salto, e existe o dev kit e tal. Essa lógica, eu não acho que a Microsoft vai querer perder essa lógica agora, entendeu? É isso que eu tô falando. Eu acho que vai porque qualquer parada. Eles. Eu não compararia a Microsoft com a Sony, com a Nintendo nesse sentido, por conta de ideologia interna, né? A Sony é uma empresa japonesa que tem aquela lógica de manter as coisas daquele formato ali. Então, por exemplo, dentro da Xbox, eu te garanto que a conversa está acontecendo lá dentro. É, vendemos coisa pra caralho no PlayStation? A gente não gastou um centavo pra subsidiar esse console e estamos vendendo nele? Porque console é subsidiado, tem que ter isso em mente. Sim, Console é uma coisa que é subsidiada. é. E se eles estão tentando cortar gastos, do E jeito que eles estão tentando cortar, console é perda de dinheiro para toda então, empresa, para exato. toda Então, é empresa. Pra subsidiado. Sony, se a Sony só vendesse o console, a Sony ia se fuder financeiramente. Exato. Eles estão bem porque eles vendem jogo e porque eles vendem serviço por assinatura. Não, O, não, não. A Sony, eles vendem um monte de outras coisas que não são só não, videogame. não, eu Essa é a digo só parada. PlayStation. Tô falando especificamente Perfeito, perfeito. a divisão PlayStation. O chefe lá do PlayStation, não lembro o nome dele agora. Na época que ainda era um cara que era japonês, hoje em dia não é mais. Hoje em dia é o Herman Hust, né? Na época, antes do Herman Hust, tinha um cara que era um japonês lá, não lembro o nome dele, que ele falou: é, vender console não é tão importante. Se a Ah, pessoa não é. compra um console e não tá assinando o plano mensal e não tá comprando o jogo, essa Não adianta pessoa de nada. gastou dinheiro à toa, não serviu de nada, porque tem gente que faz isso, tipo de, vou comprar aqui o novo PlayStation pra uma vez por ano comprar 2 jogos, só que é aquilo.
Pensando na Sony, eles vão vender o console por $500. Só que ele custa 550 para ser produzido, né? Vamos dizer assim, é sempre um número um pouco acima do que eles vendem. Sim. Aí é tipo, a pessoa vai e compra um console, aí beleza, a Sony tá sendo prejuízo de $50. Mas tudo bem que eles vão vender alguns jogos. Só que aí o cara vai lá e o cara não tá comprando jogo exclusivo da Sony. O cara chega, compra um FIFA e um jogo aleatório, um COD, o cara compra FIFA e COD, que vai 30% do valor vai para eles por causa da venda na loja do PlayStation. O Ponto. GTA É 6. isso. O GTA GTA 6 vai 6. ser isso. A Isso, galera vai GTA comprar 6. o PS5 pra jogar o GTA Exato. 6 e é isso, tá ligado? Se o cara não tá assinando online, se o cara não tá comprando o jogo exclusivo da Sony, o cara tá dando prejuízo pra Sony. É Exato. prejuízo. Só que a Sony ela consegue se manter por conta de outras coisas, porque ela já tem essa visão de IP, então já tava botando filme pra acontecer, série pra acontecer. A Microsoft também, de certa forma, mas Mas menos força. mas essa ideia de e se a gente dominasse a conversa, essa ideia da Microsoft há 6 anos atrás era ótima, né? No sentido de beleza, você pode até não comprar o console, mas você tá assinando o nosso serviço todo mês, você tá jogando nossos A lógica jogos, deles é o você tá contrário, né? comprando nossos jogos no PlayStation. Beleza, você não quer comprar, mas você tá comprando nossos jogos no PlayStation e a gente tá lucrando com isso. E só se falava da Microsoft de forma positiva durante um E tempo, agora só se sabe? fala da Microsoft, De mas de forma forma negativa. negativa. De forma É. negativa, porque o que antes era pra ser. Cara, eu realmente acredito que se eles nunca tivessem fechado nenhum estúdio e nunca tivessem. Mesmo que nunca tivessem lançado nenhum jogo no PlayStation, hoje eles estariam muito bem. Realmente muito bem, de tipo de. Somos uma publisher, lançamos 8 a 10 jogos por ano. Esses jogos estão disponíveis tanto no PC quanto no console. Não quer comprar o console? Tudo certo. Assina aqui, joga no seu celular, joga na sua TV, joga no seu. Mano, joga na sua torradeira, cara. Fica à vontade. Eles iam estar muito bem. Né? É desde que eles não comprassem Activision Blizzard. Exato. Então a gente se encontra numa situação muito engraçada, né? Porque há 10 anos atrás a gente não tinha Nintendo no Brasil, né? Eles saíram 11 anos atrás, em 2014, eles pularam fora, alegaram que os impostos eram altos na época, e aí eles pularam fora. E aí a gente teve um crescimento maior ainda do PlayStation, na geração do PS4, que Uhum. ele, às vezes no PS3 foi meio morna, mas ele já era uma marca grande que o PS2. É. E no caso do Xbox, o Xbox One foi bem fraco, mas ainda tinha uma grande presença porque o 360 ainda estava vivo na memória das pessoas. Ah. É, agora a situação é o contrário, né? A gente vê o Xbox não lançando console aqui, não lançando jogo de mídia física, e a gente vê a Não tem Sony marketing, não tem marketing. As não pessoas tem não marcas. sabem que existe, assim. Eu, pelo menos, sinto que na época ali, sabe, até 2015, no final da geração 360 até 2015, Você ia 16, na Americanas e tinha coisa da Microsoft em você tudo quanto é lugar. você via coisas da Entendeu? Microsoft Não, eles saíram do Brasil, disponíveis. eles largaram o Brasil. Né? Eu Eles saíram. comprei Sunset Overdrive próximo do lançamento numa lojas americanas perto da minha casa, entendeu? Tipo assim, eu fui lá, dinheirinho na mesa, comprei o jogo, sabe? Tipo, Era a é, época que a Americanas era basicamente a nossa GameStop, né? fazia sentido. Você ia numa loja americana de lançamento, estava lá o jogo disponível para você comprar. Hoje em dia não se fala mais disso fisicamente fora da internet, é bizarro. Exato, exato. É, E aí, então, a Microsoft pulou fora, largou esse barco, a gente não encontra mais eles em lugar nenhum. é. A Sony, bom, a BGS está acontecendo esse final de semana, o stand deles é um corredorzinho com uma fila. Uma tela para jogar Ghost of Tsushima e umas duas do lado mostrando trailer, basicamente. Bagulho, tipo, muito simples. É. E é a única empresa que está fazendo algum esforço para se manter relevante no Brasil é a Nintendo, por incrível que pareça. Mesmo com preços altos e sem disponibilidade nenhuma de dev kit para estúdios brasileiros. E não só estúdios brasileiros, como para a própria Nintendo, para poder levar. Não pôde levar Pokémon Legends EA É nem, verdade, teve e isso. nem Metroid Prime 4 para BGS, porque não tinha dev kit no Brasil. Não foi homologado pela Anatel. Mas mesmo assim, eles são a empresa que está fazendo mais presença, tá botando legenda nos jogos, tá fazendo presença em shopping, tá tendo comercial. Mario Wonder tá dublado. Mario Wonder dublado, exato. Ontem saiu o primeiro comercial da Nintendo no Brasil desde o retorno deles. É É verdade. um engraçado o comercial do Switch 1. É da Aham. família Switch, mas é mais do Switch 1. Sim, sim. Ah, bom, é a empresa que, se há 10 anos atrás a Microsoft era a única empresa que olhava para o mercado emergente, agora ela pulou fora, e principalmente do Brasil, e parece que é a única empresa que está olhando para a gente ainda, por enquanto, de alguma forma, não da melhor forma, de uma forma, é a Nintendo. Mas isso aí é assunto do próximo update. Exato. Valeu, rapaziada. Um abraço. Tchau.